Bem-vindo à nossa quinta aula de instalações elétricas predial. O assunto da aula de hoje é sistemas elétricos. Nós vamos falar dos sistemas de fornecimento, nós vamos falar dos padrões de cores para os condutores, também vamos falar dos sistemas elétricos de aterramento, o TN, o TT e o IT. Vamos iniciar a nossa aula falando dos sistemas de fornecimento. Sistema de fornecimento aqui na região é 220 volts trifásico, mas eu posso ter essas tensões em diferentes tipos de padrões. Então, por exemplo, eu posso ter aqui no padrão monofásico, o padrão monofásico é o padrão de 2 fios, está aqui nesse poste amarelinho aqui. Eu posso ter fase neutro em 127 e posso ter um fase neutro em 220. Aqui na região de Campinas, fase neutro 127. Aqui bem próximo, por exemplo, na região de Indaiatuba, o fase neutro é 220. Na Baixada também temos fase neutro 220. Também posso ter o padrão bifásico. O bifásico é esse aqui em cinza, aqui embaixo. Está sendo mostrado com os 3 fios aqui no fornecimento, 2 fases e um neutro. Eu posso ter bifásicos em 220 e bifásicos em 380, dependendo aí da secundária, né, da baixa tensão. E também posso ter o padrão trifásico, 3 fases, né, 3 fios fases mais um neutro aí. Normalmente a gente usa 4 fios, 3 fases e um neutro. Nesse padrão eu tenho aí 220 volts ou 380 volts, dependendo da secundária. Normalmente eu tenho aí 220 volts aqui para a região de Campinas. Padrão da CPFL, então, são esses 3, o monofásico, o bifásico e o trifásico. Esses são os padrões de fornecimento das concessionárias. Outra observação importante a ser feita com relação ao fornecimento é com relação às normas no padrão de fornecimento. No padrão de fornecimento, o DPS se tornou obrigatório desde 2019 para as instalações novas aqui na região de Campinas, o padrão CPFL. Também o disjuntor de 63 é a limitação máxima de corrente de fornecimento. Significa que eu vou poder instalar cargas de até 8 kW no padrão monofásico e até 13 kW no padrão bifásico, né? Então, na maioria das residências, não faz muito sentido instalar padrões monofásicos, porque as potências, muitas vezes exigidas pelas residências, passam de 8 kW. Então, pensando em termos de instalação, melhor instalar uma instalação bifásica, que embora o custo mensal seja um pouquinho maior do que o monofásico, ele acaba gerando mais conforto, né? As famílias vão querer instalar um ar-condicionado, vão querer usar 2 chuveiros, né? E essa potência de 8 kW no monofásico, ela acaba sendo aí um inconveniente. Então, melhor a instalação bifásica. Então, se o padrão for novo, prefira a instalação bifásica no padrão aí 220, ok? Para que a gente tenha um 220 aí para a instalação. Ainda falando dos sistemas de fornecimento, uma outra observação que é necessário fazer é que no sistema monofásico eu sempre vou ter um fio fase e um fio neutro. E que o o aterramento, se tornou obrigatório desde 2006 por força de lei. A Lei 11.337, de julho de 2006, obriga as instalações novas a terem o aterramento. Como técnicos, é nossa obrigação estarmos informados a respeito das normas e das nossas obrigações com relação às instalações elétricas e sua segurança. Pois, uma vez que podemos assinar as plantas, também temos aí a responsabilidade civil com relação às instalações nas edificações. Padrão de cores para os condutores. O padrão de cores, segundo a NBR 5410, é o seguinte: o azul para condutores neutro, o verde
ou verde com listra amarela para condutores de proteção elétrica e terra. E qualquer cor, excetuando as anteriormente citadas, para o condutor de fase. A norma não fala que o condutor de fase tenha que ter essa ou aquela cor. Ela só define a cor para o neutro, que deve ser azul, e para o terra, que deve ser verde. Porém, na prática, para facilitar as instalações, nós eletricistas criamos aí uma espécie de consenso na área. Então, na prática, nós usamos o fio preto ou vermelho para os condutores de fase, amarelo para os condutores de retorno, branco para os condutores de retorno paralelo, azul para o neutro, esse sim cumpre a norma, o verde para o terra e o verde e amarelo para condutores PEN, que é a proteção elétrica para neutro. Nós vamos estudar em detalhes esse tipo de proteção e aonde devemos usar o condutor, o brasileirinho, o famoso brasileirinho. Embora as cores sejam normalizadas, é comum eu encontrar nas instalações elétricas condutores azul e verde conduzindo fase. Isso significa que eu devo sempre estar atento e fazer as medições para perceber se o condutor está realmente ligado ao neutro ou ao terra. Desta forma, você garante a sua segurança no momento de executar um serviço de manutenção. Sistemas elétricos de aterramento. Por normas, existem 3 tipos de sistemas de aterramento: o TN, o TT e o IT. As letras no sistema têm significado. A primeira letra é a situação do neutro em relação à Terra. T significa que o ponto é diretamente aterrado, ou seja, vai diretamente à haste de aterramento do solo. O I significa isolado de todas as partes vivas em relação à Terra, ou aterramento de um ponto através de uma impedância, ou seja, isolado. A segunda letra é a situação das massas da instalação elétrica em relação à Terra. O T, novamente, significa massas diretamente aterradas, independente do aterramento eventual a um ponto de alimentação. E o N significa massas ligadas ao ponto de alimentação de aterramento em corrente alternada, ou o ponto de aterramento normalmente é um ponto neutro. Outras letras eventuais podem aparecer, como a disposição do condutor de neutro e do condutor de proteção, com a palavra S, que significa funções de neutro e de proteção asseguradas por condutores distintos, e C, como função de neutro e de proteção combinadas com um único condutor. É o tal do PEN, proteção elétrica ao neutro, condutor de proteção e neutro. Significa que esse condutor terá 2 funções, a função de neutro e a função de terra. As letrinhas N, S, C, I, vêm do inglês lá, Neutral, single, que significa separados, C de comum, I de isolados. Então, sempre que aparecer a letrinha S, significa separados. Sempre que aparecer a letrinha C, significa comum. Sempre que aparecer a letrinha T, significa terra. Sempre que aparecer a letrinha N, significa neutro. No esquema TN, o neutro da fonte é diretamente aterrado, sendo as massas ligadas a esse ponto através de condutores de proteção. Eles podem ser caracterizados por 3 tipos. Um esquema 1A que a gente vai ver é o esquema terra-neutro single, ou seja, o condutor de neutro e proteção eles são distintos. O esquema 1B que a gente vai ver é o esquema terra-neutro comum. Os condutores de neutro e proteção são combinados em um único condutor que nós denominamos PEN, ou seja, é o condutor que vai ser o brasileirinho, lá o verde ou amarelo. E no esquema 1C nós temos o TNCS, o condutor de neutro e proteção são combinados em uma parte da instalação
e separados em outra parte. Na segunda arquitetura, temos o esquema TT. O esquema TT possui o nêutro diretamente aterrado, estando as massas da instalação ligadas a um eletrodo de aterramento independente do eletrodo de aterramento do nêutro. Ou seja, os condutores de nêutro e de terra estão ligados às massas em pontos distintos. Esquema IT. O nêutro é isolado à terra ou conectado através da inserção de uma impedância de valor elevado, resistência ou indutância. As massas são aterradas em eletrodos de aterramento distintos do eletrodo de aterramento da alimentação. Existe uma necessidade diferente de aterramento para cada edificação, equipamento e sistema elétrico, ao qual varia conforme a finalidade de construção ou fabricação e a presença de pessoas em contato com a massa ou no entorno. Vejamos o nosso primeiro sistema, o TNS. O nêutro é aterrado ao longo da entrada e levado até a carga paralelamente com outro condutor identificado como PE, e é utilizado como fio terra e é conectado à carcaça, a massa do equipamento. Veja aqui no esquema, temos aqui essa representação dessa estrela, que significa lá o nosso transformador. Vem aqui a baixa tensão, chegamos aqui com a fase R, aqui com a fase S e com a fase T. O condutor de nêutro lá do transformador é ligado à massa lá na concessionária ou no padrão de entrada. Também um conector sai desse ponto de aterramento lá do nosso quadro de medição e vai ser ligado à nossa massa do equipamento. Esse condutor é o condutor PE, condutor utilizado como fio terra, e ele é conectado à nossa carcaça do equipamento. Um fio de nêutro corre junto com o fio de aterramento e vai ser ligado no mesma haste lá de aterramento, lá no padrão de entrada. Então aqui nosso padrão de entrada vai receber fios que vêm lá do nosso quadro de distribuição de cargas. 3 fases, o condutor de aterramento, o fio terra, e o condutor nêutro. Então vou ter aí 5 fios nesse sistema. Sistema elétrico TNC. O nêutro é aterrado ao longo da entrada e é levado até a carga com um condutor identificado como PEN e é utilizado como fio terra e é conectado à carcaça massa do equipamento. Esse sistema, embora normalizado, ele não é recomendado, porque em caso de interrupção do nêutro, existe risco de choque elétrico. Também nesse sistema não dá para instalar um DR sem modificar a instalação para um sistema TT. Ou seja, no sistema TNC, ele acaba sendo perigoso, inseguro. Ele, na verdade, não deveria ser considerado no momento de se executar uma instalação, pelo fato de oferecer lá o risco de choque elétrico. Vejamos como é que é a sua configuração. Eu tenho aqui as 3 fases, L1, L2 e L3. Ela é ligada na entrada dos equipamentos e eu tenho aqui as massas ligadas ao terra, né? Ou seja, o nosso condutor de nêutro e de terra vão ser conectados ao mesmo fio e vão lá na haste de aterramento da alimentação. Em caso de interrupção do condutor de PEN, né, o condutor de aterramento, nós vamos ter aí as massas possivelmente energizadas em caso de falha. E isso é perigoso. Então esse sistema, quando existir, deve ser modificado para o sistema TT. Sistema TT. Esse sistema é o mais eficiente de todos. Na figura abaixo, vemos que o nêutro é aterrado logo na entrada e segue, como nêutro, até a carga, o equipamento.
A massa do equipamento é aterrada com uma haste própria, independente da haste de aterramento de neutro. Nesse sistema, nós temos duas hastes de aterramento. Uma, que é aterramento próprio, o aterramento do prédio, e o outro aterramento, que é o aterramento da concessionária, né? Esse aterramento é colocado lá no meio da estrela do nosso transformador, mas também é colocado lá no nosso quadro de medição. É o aterramento da concessionária. O que a gente faz? A gente leva um fio desse aterramento que vai ser o nosso neutro lá no quadro de distribuição. E o nosso terra, ele é uma haste própria, uma haste do prédio, né? Uma haste com um aterramento próprio. Então eu tenho aí sistema terra-terra, né? Separados. Dessa forma, se houver interrupção aqui de neutro, não vai acontecer de energização da massa, porque eu tenho aí um aterramento próprio. Está na hora da nossa resolução dos exercícios de fixação. Dá um pause no vídeo e tente resolvê-los. A resolução dos exercícios fica assim. Eu espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje e até a próxima.